nós começamos o tempo do advento. Esse é o tempo da esperança. Tempo do dezembro. Dezembro é aquele mês que cheira, não tem um cheiro diferente? Vocês não acham que dezembro tem um cheiro diferente? É o cheiro da novidade, daquilo que vai chegar, dos desafios que estão à porta do ano novo. Tem um cheiro de Natal. Vocês não têm esse cheiro de Natal? Dezembro é o mês que mexe conosco, por causa da esperança. Advento é um dos tempos de maior esperança da igreja, porque algo de novo vai acontecer. Algo de novo está para chegar. Isso é simplesmente maravilhoso. Nós concluímos um tempo litúrgico, estamos abrindo um novo tempo na esperança. Está escrito em Jeremias, capítulo 31, versículo 17, se eu não me engano, que eu acho que eu perdi a marca dele que andou caindo aqui as coisas, que está escrito: há esperança para o teu futuro. Há esperança para a tua vida. Isso é para poder mexer no seu coração, porque às vezes a gente fica achando que a vida está assim, sem saída, mesmo que a gente esteja com ventos contrários, com a vida parecendo que está do avesso. Não se esqueça dessa palavra: há esperança para o teu futuro. Há algo de novo que vai acontecer. É por isso que a igreja começa esse tempo da esperança com a palavra forte. Qual é a grande palavra do domingo? Vocês assistiram missa domingo? Tem certeza que o sacerdote falou. Eu entrei na igreja, na verdade não prestei muita atenção, não. Na verdade eu não prestei muita atenção. A hora que começou a ler lá, a gente voou um pouco. Nem de verdade, nenhum de vocês ficou com a palavra do primeiro domingo do advento? De verdade. Hã? Ah, vigiar. Pelo menos 3 pessoas ficaram. Então já está bom, já tem esperança, tá vendo? Vigiai. Essa é a grande palavra. Como é que a igreja abre o tempo do advento? Vigiai. Porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor virá. Não sabemos. Ele já veio uma vez, mas Ele voltará. Essa é a certeza que nós temos. Então, se eu tomo consciência disso que Ele falou, vigiai, porque não sabeis o dia que eu volto, isso exige de nós não só uma atitude, fala, eu estou alerta porque Ele vem, mas uma mudança naquilo como é que eu estou vivendo. É tão interessante porque no início dos discursos de Jesus, quando Ele falava vigiai e orai, é a mesma coisa que convertei-vos e voltai. Estavam diante dele, e as palavras de Jesus eram do tesouro perdido, da ovelha perdida, do tesouro do campo, eram essas parábolas. Essas agora, quando ele fala de novo do vigiai e orai, ele começa, são os discursos escatológicos. Vocês lerem lá em Mateus, que foi o evangelho de domingo, ele já tem a parábola do mordomo, a parábola das 10 virgens, a dos talentos, e depois o julgamento. Se vocês seguirem a sequência, ele muda a forma, porque Deus faz um apelo. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele não quer nos perder. Então Ele fala, vigia, vigia, não sabeis o dia nem a hora. Então no evangelho de domingo são 2 parábolas pequenininhas, que Jesus fala assim, está no capítulo 24, versículo 37. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Estarão 2 homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem nosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Então são 2 parábolas. A primeira, que o pessoal comia, bebia. Então, aqui Jesus vai nos alertando para que a nossa vigilância, porque nós vamos vivendo numa rotina, que a gente não percebe mais nada, a gente vai sendo levado pela rotina. Vai vivendo uma normose e acha que está tudo bem. E de repente, ele chega. Qual é a grande palavra que é contrária à vigilância? Talvez o sacerdote tenha dito. O que corrói a vigilância? O que corrói a vigilância? A nossa dispersão. Esse é o grande inimigo. Por que a gente vive disperso? Porque perdemos a consciência da nossa identidade. Eu vou morrer falando isso para vocês. Qual que é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Filho de Deus, nós esquecemos ela. Então por que a gente é disperso? Por que a gente vive nessa rotina, consumido pela rotina, vivendo só no aqui e agora, no efêmero? Por quê? Porque estamos vazios de interioridade, nós somos vazios de sentido, nós perdemos a noção do horizonte, nós não temos noção de futuro. Por que temos medo do futuro? Porque somos vazios. Então, como eu não tenho visão para frente, eu quero viver aqui agora. Então, não é nada contrário a comer, beber, casar, não é isso. Eu estou falando que a gente só concentra nisso sem consciência do depois.
Então ele fala, vigia, acorda. Por que eu estou disperso? Porque eu estou vivendo somente ensimesmado em mim. É somente nos meus pensamentos, nas minhas emoções, mas eu não tenho sentido maior, nem do mundo, nem de mim, nem para onde eu vou. Como eu perdi a perspectiva de esperança e de horizonte, eu tenho medo demais do futuro, então eu vou viver agora. Então a gente não quer nem pensar que Jesus vai voltar. A gente não quer nem pensar que isso vai acontecer. Fala, nem Filó, nem vou estar aqui no fim do mundo. Mas se você morreu hoje, seu fim do mundo chegou. Ou estou falando mentira? Não, porque o encontro já aconteceu. Então hoje, para quantas pessoas foi o fim do mundo? Para milhares que morreram hoje. Está vendo como é que a gente não tem essa dimensão? Então a gente vive em outro lugar. Então a dispersão nos tira do centro da nossa vida. Qual deveria ser o nosso centro? É Jesus. A vida do cristão tem que ser como um girassol. O girassol não gira somente para a luz. A nossa luz é Jesus. Então a gente deveria estar voltado somente para Ele. E quando o sol se pôr, fica parado esperando para onde Ele vai voltar. E não ficar disperso. A gente perde toda a energia voltada para aquilo que não nos leva a nada. Estou falando alguma mentira? Não. E a segunda parábola, quando Jesus fala, se o dono da casa soubesse que dia viria o ladrão, que casa é essa que ele está falando, gente? Somos nós. É a nossa construção. Somos nós que estamos sendo consumidos, corroídos pelo tempo, pela pressa, por um tanto de nada que não nos leva a lugar nenhum. Nós estamos perdendo o sentido de tudo. Então, quando Jesus fala vigiai, Ele fala vigiai e prestai atenção. Nós temos que ter meta. Nós temos que saber onde queremos chegar, senão a gente vai viver só. E Ele fala, cuidado para que vocês não fiquem embriagados. Cuidado, presta atenção, para que vocês não vivam só com as coisas da comida, só da gula, das orgias. Cuidado, para que a gente também não se embriague de outras coisas. Quais são as coisas que a gente pode embriagar? Que não é bebida. Eu posso embriagar com a minha beleza. Eu posso achar que eu sou demais. Eu posso me embriagar pelo meu sucesso. Sou a melhor profissional que existe no mundo. Eu posso embriagar com a minha conta bancária. Eu posso embriagar com o meu status. Então eu posso viver embriagado de um tanto de coisa que me tira da sobriedade, de onde o meu centro é Jesus. A única embriaguez que não nos tira do centro é qual embriaguez? São Paulo fala disso, qual é? Embriagai-vos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Essa é a única que não nos tira do ponto. Então cuidado, porque o mundo está aí para nos enrolar mesmo. E não tem jeito de abrir a porta para Deus e para o mundo. Cuidado para isso. E Jesus fala, vigiai e fiquem prontos, porque não sabeis o dia e a hora que Ele vem. Assim como Ele mandou o povo de Israel comer a última ceia de pé, arrumado para sair. Lembra disso? Assim como o mordomo tem que estar pronto, esperando o Senhor voltar para servi-lo. Estejam prontos, porque não sabemos o dia nem a hora. E como que a gente acha que isso é longe? Filho, Jesus vai voltar? Eu tenho certeza. Vocês têm não? Absoluta. Que Ele vai voltar, não tem dúvida nenhuma disso. Posso não estar aqui, mas que Ele vai voltar, vai voltar. É a última promessa que falta Ele cumprir. Claro que Ele voltará para nos buscar. Isso tem que ser um escândalo. Então isso tem que estar pronto. Será que hoje eu estou pronta se Ele chegar? E a outra coisa que Ele fala é vigiai e orai. Lembra quando Jesus falou isso? Jesus falou, para quem que Ele falou vigiai e orai? Para quem que Ele falou? Vou pôr vocês para estudar. Para com quem foi que Ele falou isso, gente? Quando lá em Getsemane, lembra? Que chamou Pedro, Tiago e João e falou, vigiai e orai comigo por 1 hora. Jesus chegou e estava fazendo o quê? Rezando? Dormindo. Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque rezar é estar presente ao presente, gente. É a forma mais alta de sobriedade. É saber que eu estou diante do único que é vivo. Nós rezamos ainda deitado, coberto e no escuro. Eu vi falando isso, né? O povo fala comigo, se Filó é pecado rezar deitado? Eu falei, não, é só que você tem consciência que Ele está vivo e está diante de você. Hein, Filó? Ué. Vocês estão lidando com um Deus morto? Porque o meu é vivo. E se Ele chegar diante de você, você vai estar deitado, coberto, de camisola? Não, você vai estar de joelho. Só porque você não vê, não quer dizer que Ele não esteja lá. Ok? Isso é muito sério. Então, vigiai e orai. Jesus falou isso. Aquilo que eu digo a todos, diz ele, Marcos, vigiai. Não durmam. Acorda, fica desperto. E é tão interessante que a Bíblia tem uma comparação do sono, daquele que dorme, do que está alerta. O sono é relacionado com enquanto a gente ainda não se converte, e a gente vive somente na carne. E o desperto é aquele que já vive a vida no Espírito. Então ele fala, muda de faixa, gente, vamos, converte, sai da carne, vamos acordar para aquilo que é real. Mas a gente ainda está lá. Então é preciso acordar para essa realidade. Isto é real. Então vocês vão ver que esse domingo que vem, os discursos são escatológicos. Depois tem o domingo da alegria, depois nós vamos falar de Natal. Mas é tão interessante que São Bernardo fala que existe entre a vinda dele, que já existiu do Messias prometido, existe
e a última vinda dele, né, que ainda voltará, existe uma vida intermediária, que Deus vem até nós todos os dias. Quando a gente conta essas coisas, fala do advento, dessa alegria de Jesus que vem, tem uma turma que acredita, desconfia, né? Tem uma turma que não acredita de nenhum. Tem uma turma que desconfia, e tem uma turma que de verdade faz disso uma razão da vida. Então quando Jesus fala isso conosco, isso fala, toma conta da sua casa, evite a dispersão, quer dizer, volte para você, volte, converta, volta, acorda, e passe a ter uma vida que de verdade tenha sentido. Para de viver esse vazio interior, para de viver essa normose, essa vida que eu chamo de água de chuchurrala, tem gosto de nada. A gente só entra na rotina e só repete tudo todos os dias, sem uma motivação, sem paixão pelo Senhor, por essa história. Quando a gente de verdade crer, se eu creio, eu tenho que trabalhar todos os dias, porque o meu encontro com Ele pode ser hoje. Santo Agostinho fala assim, eu morro de medo do Jesus que passa. O que é que ele quer dizer? Da mesma forma, quando Jesus falou sobre Jerusalém, o que foi que ele falou? Quando ele chora sobre Jerusalém, fala o quê? Fala, Filó, para de apertar a gente. Que pena que você não reconheceu o tempo em que fostes visitada. E o medo que eu tenho dele falar isso? Você não reconheceu o tempo em que fostes visitada. Senhor, mas você me visitou? Ai, visitei, que dia? Sabe que dia que eu estava com fome? Que eu estava com sede, que eu estava doente, que eu estava sem roupa, lembra desse dia? Pois é, você pode ter me dado comida, pode ter me alimentado, pode ter me curado. Esse é o julgamento. É o último aqui, ó. Mateus 25, final lá, capítulo, versículo, partido 31. Senhor, mas eu te vi que dia? Naquele dia ali, eu lembro que eu estava ali com fome, e falei com você, me dá um negocinho para comer? Você falou, não tenho. Era eu. É para a gente prestar atenção, ele vem. Todos os dias. Então existe essa vinda de Deus na nossa vida, na nossa história. Já falei com vocês que Jesus está no olho do furacão conosco. Ele não está aqui só, Ele está onde estivermos. Se for convidado, se for aceito, se for querido, se Ele de verdade fizer parte da nossa história, que eu espero todos os dias, que acorda e fala, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje que o Senhor virá em glória? Será que vai ser hoje que o Senhor vem nos buscar? Ou será que vai ser hoje o meu encontro? Vigiai. Ficai atentos, porque é tão interessante. Da mesma forma que eu tenho 2 pés para andar, eu preciso de 2 asas para voar. Quais são as 2 asas para voar? Eu preciso da oração e preciso da mortificação. Para a oração é tão interessante que eu preciso de aprender a ter, falei com vocês aqui, dessa sobriedade, dessa consciência de uma presença, dessa consciência que Deus é real, não me embriagar com as coisas do mundo. Tem um salmo que fala, Senhor, fecha meus olhos para a ilusão do mundo, para as coisas que é tudo ilusão. E há um texto que não é canônico, ele é extracanônico, e que fala, tem uma fala de Jesus, da mesma forma como ele fala para Gabriele, que é uma mística, já falei com vocês várias vezes sobre ela, que ele fala, façam jejum do mundo. E eu acho que a gente nunca precisou fazer tanto jejum do mundo. E ele fala, hoje o jejum do mundo ele é mais importante que o jejum da comida. Fecha o ouvido, ele fala, fecha o ouvido para tanta fofoca. Fecha o ouvido para tanta notícia inútil, ele fala, notícias inúteis, que fala de manhã, de tarde, já mudou, de noite esqueceram. Estou falando alguma mentira? Não. E nós estamos no mundo que nós estamos no mundo da imagem, não é? A mídia o tempo inteiro te chama. Ele fala, preserva seus olhos de tantas imagens. Porque como é que você consegue rezar se o coração está tão entorpecido, se a sua cabeça está tão cheia de imagens, de pensamentos, de preocupações? Como é que você esvazia para entrar em contato com Deus? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Por isso que precisa esvaziar um pouco disso tudo. A sobriedade com a oração, a relação é igual o silêncio para a oração, para escutar uma boa música. Você escuta uma música de qualidade no meio do barulho? Não, você não vai conseguir escutar nada. Você precisa do silêncio, da mesma forma como você precisa do silêncio para escutar a voz daquele que te chama. A gente precisa cultivar boas coisas. Fala, eu preciso começar a vigiar. Eu tenho que vigiar sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu preciso vigiar como porteiro, que pensamento está entrando, que sentimentos estão entrando, que estão me dispersando do único que é o centro da minha vida. E às vezes a gente dispersa tanto que a gente não consegue rezar, a gente nunca está onde deveria estar. Há um segredo entre os monges, que eles recitam um trecho de um salmo. Eu vou falando com vocês as coisas que eu vou experimentando, ok? Que reza várias vezes, continuamente. Para que nenhum pensamento que vai te perturbar, sentimentos que vão te tirar do centro, você possa repetir um trecho de um salmo que fala, Senhor, venha ao meu socorro agora, socorrei-me sem demora. Senhor, socorrei-me sem demora. Senhor, vinde logo Senhor, vinde logo ao meu auxílio, socorrei-me sem demora. Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E vocês vão repetindo isso. Em vez de você ficar pensando que não presta, com sentimentos que estão te corroendo, te tirando do centro de Deus, fala, Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora.
Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu tenho repetido isso continuamente. Tem algo para resolver, fala, Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ninguém precisa perceber que você está falando isso. Vai falando isso no seu coração. Nosso contato é com o Senhor, nosso Deus. Me mantenha vigilante com um olhar fixo. Será que é hoje? Vigiai. Olhe como é que está a sua vida, se o encontro for com Ele, agora. Olha onde você está centrando a razão da sua história. Olha de verdade se você constrói, como a vida que opera, como a vida que tem sentido, como a vida que faz acontecer, por causa dEle, não é por causa de você, por causa dEle. Então por causa dEle minha vida tem uma ação, por causa dEle eu preciso transformar as coisas, por causa dEle eu preciso anunciar, por causa dEle eu estou aqui para falar isso com vocês, somente por causa dEle. Falo com vocês, vigia, estejam vigilantes, porque não sabemos que hora Ele vai chegar. Não sei se vocês viram o depoimento de um sacerdote em São Paulo, eu esqueci o nome dele, eu prometo trazer, que estava no 4º andar de um prédio em São Paulo, na noite de Natal, dia 24 para dia 25, alguém viu isso? Não. E ele falou que eles estavam já preparados para a ceia, estavam reunidos à mesa, não sei quantos sacerdotes eram, eu vi o depoimento desse sacerdote mais velho, e ele falou que a mesa deles, na verdade, era uma caixa de papelão, e a ceia era um pão velho, um tomate feio e um orégano. Como não tinha queijo, ele gostava de cozinhar, ele fez um leite engrossado com maisena. Enquanto eles estavam preparando, eles falaram, seria muito bom se um pobre viesse comer conosco, porque seria Jesus. No que eles acabaram de comentar sobre isso, o porteiro interfona e fala, tem um pobre querendo subir, mas nós aqui não deixamos pobres subir no prédio. Ele falou que quer ver o Senhor. Ele falou, manda subir, porque é nosso irmão. Ele chegou, estava muito sujo, eles deram uma roupa para ele limpa, para que ele se trocasse. Indicaram o banheiro, falou, aqui o banheiro só pode trocar, depois venha sentar para comer conosco. O banheiro, a janelinha era muito pequena, não tinha jeito de ninguém passar, e a porta dava para a sala onde eles estavam. A porta fechada. Como a porta não abria, estava demorando demais para abrir, eles foram lá ver o que tinha acontecido. Bateram, nada, não respondiam, nada, eles resolveram abrir. Quem estava lá dentro? Ninguém. A roupa suja estava perfeitamente dobrada. E o padre fala, assim como ele fez com os panos na ressurreição. Ele dobrou a roupa suja e não estava lá. E esse padre chora, porque naquele dia, quem foi pessoalmente? Jesus. Isso é de emocionar, de chorar. Depois eu vou passar para a Paty o link, para vocês poderem assistir o depoimento desse sacerdote, falando que encontrou as roupas dobradinhas no banheiro, e ele não estava e não tinha por onde sair. Ele foi embora, mas ele foi conforme convidado. Então Deus vem, a gente só precisa estar alerta, vigiando, de olho. É igual um sentinela para o outro, está lá em Isaías. Está lá em Isaías essa história. Fala, um sentinela grita para o outro se já está na hora, né? Fala, não, ainda está de noite. Que hora é? Ainda é noite. Até que hora é? É de noite, mas o dia está chegando e de noite continua. Mas voltai-vos, convertei. Na verdade, esse é um texto muito enigmático. Mas na verdade é o nosso estado, que a gente às vezes ainda está na noite, ainda estamos tão ligados ao mundo, e Deus está nos chamando, convertei-vos. Volta, abre os vossos olhos. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Agora é cheiro de Natal. Há uma nova esperança de que a nossa vida vai ser reescrita, se a gente quiser. Advento é uma ação de Deus junto com a sua. Deus não pode agir sozinho. Deus age se você tiver o coração aberto para que Ele possa fazer. Ok? Senão nós vamos passar pelo mês e não vamos nos preparar para esse grande encontro, que é de novo rever. É a presença de Deus nascendo em nós outra vez, revendo a nossa esperança. Qual é de novo, qual é para nós o modelo de sobriedade de oração? Qual é? Qual é? Maria, ainda bem que alguém lembrou que é ela. Pensa, ela podia ter ficado embriagada de saber que era a mãe do Filho de Deus, ia ser insuportável. E ela viveu como a serva de Deus. Nada fez com que ela ficasse entorpecida com essa notícia. Imagina, ela trouxe a palavra ao mundo. Imagina, ela deu vida, ela fez vir ao mundo o Salvador, o Filho do Altíssimo, o Criador. E ela não ficou cheia dela mesma, viveu na humildade e sem perder o foco na vida dela, que é viver para Deus, gente. Nós temos que pedir a Ele a graça de viver um dia de cada vez somente para Ele. Fala, me dê a graça de viver hoje. Eu falo isso com o meu anjo da guarda, me ajuda. Eu falo para ele, hoje é 2 de dezembro. Me ajuda a viver cada minuto desse dia, conforme Deus deseja, me ajuda. Se Ele quiser que eu ande para a direita, eu vou andar para a direita. Ele fala, fica parado, fica parada. Se Ele viver para a esquerda, anda para a esquerda. Me ajuda a viver só por hoje, a vontade dEle. E todo dia eu repito a data do dia e falo com Ele, só por hoje, a vontade do Senhor. Só por hoje, as pessoas que Ele quiser que me telefone, que eu vou ligar, as pessoas que eu tiver que encontrar, só por hoje, a vontade dEle em cada minuto do meu dia, me ajuda. Porque sem a graça de Deus eu não farei nada, eu vou viver só para mim. Nem vou lembrar que Deus existe. Vou estar tão em si mesmada, vou estar tão voltada para mim mesma, tão embriagada de tudo que eu sou, tão bacana,
que eu nem vigio, nem imagino que Deus existe, muito menos que Ele vai voltar e atrapalhar meus planos, imagina. Prestem atenção. A vida espiritual é real. Deus de verdade veio. De verdade Ele vem todo dia. E de verdade Ele voltará em glória. De novo. Da outra vez foi na humildade. Depois será na glória. Mas Ele vem escondido todos os dias. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça. Assim como ela viveu centrada em Deus, na sobriedade. Que ela interceda por nós junto a Jesus e que de verdade nos dê um tempo novo de advento, uma preparação de verdade, não só porque Ele virá, mas quem é que eu espero? Então eu tenho que me preparar para o meu encontro, é com Ele, e com mais ninguém, é com Ele. Eu quero de verdade estar de olho nele, de verdade eu quero ser olhada nos olhos por Ele, de verdade eu quero estremecer diante dEle, de verdade, eu quero que minhas pernas faltem nessa hora, para que Ele me dê o caminho e falar, é isso ou não é isso? De verdade, eu quero que Ele olhe como é que está o caminho, de verdade eu quero que Ele olhe como é que está o estado da minha alma, de verdade eu quero que Ele corrija, de verdade, eu quero um encontro, de verdade eu quero que a esperança renasça, de verdade eu quero dar um grito de alegria e dizer, mesmo que a gente esteja sobre esses tempos tão confusos, onde a gente vê o mal crescendo, onde a gente vê a violência, onde a gente vê só a injustiça nesse mundo, e fala, será que não tem jeito? Eu falo, mas Ele virá, e todas as coisas chegarão no seu lugar. Deus não vai nos perder, por isso esse grito da igreja, por isso Deus faz esse apelo, e fala com cada um de nós, vigia, porque eu não vou te perder, vigia porque meu amor por ti é muito grande, vigia porque eu posso chegar hoje, esteja atento para o meu cheiro, além do cheiro do Natal, perceba o meu rastro, porque eu estou a caminho, eu estou mais perto, que vocês possam imaginar. Vamos pedir a Nossa Senhora, assim como a senhora viveu o primeiro advento do mundo, em silêncio, e sozinha, ela viveu o advento sozinha, hoje a gente tem a oportunidade de viver o advento juntos, ela viveu sozinha, ela era uma menina, imagina o tamanho de tudo isso que estava acontecendo. Vamos pedir a ela, me ajuda Senhora, eu não quero só um tempo de correria, de compra, e de tanta celebração, eu quero uma outra celebração, eu quero reconstruir essa casa, mas o centro dela tem que ser Jesus, assim como a senhora esteve sóbria o tempo inteiro, e sempre voltada para Deus, nunca perdeu o seu tempo de oração, me ajuda a fazer de verdade um novo tempo para mim, o tempo do advento, de verdade me preparar, para que esse tempo não seja como um outro Natal, como um outro começo de ano, mas um novo ano, um novo celebrar a vida de um Deus que nos ama, que nos buscou para nos transformar completamente e nos dar o direito de uma vida que é eterna. Vamos prestar atenção nisso, vamos pedir a ela que nessa noite ela olhe para nós, para cada um, nós somos seus filhos, Nossa Senhora cuida de nós, ela nos ama, ela não tem ninguém que nos quer mais perto do filho dela que ela. Vamos pedir a ela, nos ajude Senhora, nos ajude na nossa miséria, a Senhora que conhece a nossa fraqueza, que conhece o quanto nós estamos dispersos, o tanto que dentro de nós está tudo tão quebrado, Senhora, o tanto que estamos muitas vezes em migalhas, em frangalhos, perdemos a noção de tantas coisas, nos perdemos nesse mundo, perdemos Jesus, Senhora, nos ajude a reencontrá-lo, nos ajude e nos dê a graça da sobriedade, a graça da oração, a graça de voltar a Deus, nos ajude a vigiar, nos ajude a esperar, nos ajude a ter esperança, que o nosso futuro tem uma possibilidade, que Deus é que tem a última palavra, que apesar de todo o mal do mundo, de toda a violência, existe a última palavra, que é de Deus, que a última coisa que irá vencer é o bem, é o amor, é Deus irá vencer o mal nesse mundo, e que Ele enxugará as nossas lágrimas, os reencontros acontecerão, e viveremos um tempo onde o amor, a paz e a alegria serão o que viveremos todos os dias, na presença dEle e Vossa Senhora. Que a Senhora interceda por nós essa noite, e que a gente possa sair dessa igreja com o coração acalentado pela doçura da sua santíssima presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.